Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Neste programa vamos falar sobre migrações e direitos humanos. Será que tratamos bem os nossos migrantes? A pandemia fragilizou-os, como acontece pelo mundo fora, como diz, por exemplo, o secretário-geral da ONU. E os direitos humanos foram ou não atacados a pretexto do vírus, como sustentam diversas organizações internacionais, numa altura em que se tenta passar das palavras aos atos em matéria de pactos sobre migrações? São nossos convidados para esta conversa Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa para as Migrações, e Jorge Macaísta Malheiro, geógrafo e membro da direção do Centro de Estudos Geográficos do IGOT da Universidade de Lisboa. Vamos conversar com eles nos próximos 30 minutos. Bem-vindos aqui à Renascença, Eugénia e Jorge. Começo por si, Eugénia Quaresma. Para si é claro que a pandemia veio agravar a situação dos migrantes? Sim, veio desnudar algumas das dificuldades que alguns passavam, agravar a situação daqueles que, pensando aqui na realidade portuguesa, aqueles que estavam numa situação mais frágil por não terem documentos, agravou essa situação. Aqueles que tinham e têm uma habitação mais precária, agravou também, porque esta pandemia obrigou a estarmos mais em casa, mais recolhidos, e, portanto, nem todos tinham essas condições. Houve a situação de migrantes que não pararam porque estavam em lugares essenciais e, portanto, muito mais expostos aos contágios. E, portanto, aqui em Portugal, sim, sem dúvida. Lá fora, a questão dos refugiados nos campos, desde o início que houve assim um alerta das organizações que estavam no terreno a querer prevenir ao máximo que o vírus não entrasse dentro dos campos, porque as situações são muito, muito más. E nesse caso já eram más, não é? Já eram muito más, mas as condições sanitárias não se conseguiam controlar. E, portanto, entrando o vírus no campo, era quase como uma condenação à morte, ou piorar muito as condições de saúde. E, portanto, já não fala agravou. Da desproteção em relação aos sistemas de saúde, que muitos destes migrantes não têm acesso. Não têm e não existia. E depois a questão de termos as fronteiras fechadas, de termos das pessoas não terem para onde fugir, para onde escapar, também ficou muito visível. Jorge Malheiros, qual é a sua percepção? Que tem alguns dados também para trazer em relação a este ponto? Bom dia. Boa noite. Não há muitos dados sobre o assunto, porque é um assunto muito recente, mas há alguns trabalhos que vão aparecendo sobre a situação dos migrantes em diversos países e que mostram que a sua vulnerabilidade é maior do que a das populações nacionais. Em França, por exemplo, há um estudo que mostra que há mesmo sobremortalidade entre os imigrantes afetados pela Covid-19, tendo em conta os padrões que conhecemos, por exemplo, a estrutura etária, porque sabemos que o coronavírus tem um impacto maior nas pessoas que têm mais de 80 anos e mais de 70 anos, mas fazendo essas correções, a sobremortalidade nos migrantes é maior. E é maior pelas razões que a Eugénia Quaresma referia, que há em muitos casos um contexto laboral que os expõe mais e que se manteve, não é? Profissões que têm a ver com, por exemplo, a limpeza, e que obriga as pessoas a estar a trabalhar, não podem ficar em teletrabalho, e depois ou contactam com o público ou contactam com superfícies. Trabalho na construção civil, trabalho no comércio com contacto com o público, e portanto são um grupo que está distribuição de comida ao domicílio, que é uma coisa que aumentou muito porque as pessoas passaram a estar mais tempo em casa, e portanto há aqui uma exposição maior. Depois há a componente das residências, em muitos casos, ou do espaço residencial, que em muitos casos é mais degradado, onde a proximidade das pessoas é maior e, portanto, as possibilidades de contágio também aumentam, até quando, por exemplo, vivem mesmo em bairros onde a densidade é maior, e nós sabemos que a transmissão do vírus se faz mais facilmente em espaços de maior proximidade. Por outro lado, também tendem a utilizar mais os transportes públicos, outro espaço de maior contacto entre pessoas e, portanto, maior probabilidade de contágio. Na Suécia, há também organizações que referiram logo no final da primeira fase da pandemia que os imigrantes apareciam com maior vulnerabilidade à doença. Há um estudo feito para a área metropolitana de Lisboa
que refere o mesmo para o caso da área metropolitana de Lisboa, onde as taxas de contágio serão maiores. Nós não temos muitos dados exatos sobre o assunto, mas vamos reunindo evidências empíricas de vários sítios. Estão a ser estudados, pelo menos. Estão a ser estudados e vão aparecendo evidências empíricas que mostram uma exposição maior associada ao conjunto de motivos que aqui referi. Depois há os elementos supletivos, não é? Sei lá, as restrições à mobilidade, por exemplo, à mobilidade internacional, com o fecho de fronteiras, que tornam digamos, as estratégias de redistribuição que estavam previstas, as pessoas que estariam nos campos, na Grécia, na Itália, também na Turquia, e que iriam para outros sítios, e que permitiria alguma maior rotação e, porventura, tentativas de desdensificar a concentração nestes sítios, estão mais paradas. E, portanto, as situações, como disse, já eram difíceis, não havendo redistribuição, são ainda mais difíceis. Eugénia Quaresma, o sistema de proteção social valeu de alguma coisa aos migrantes neste período, em Portugal, por exemplo? Em Portugal houve uma diretiva que saiu logo ali em março a dizer... Dar acesso sobretudo à saúde. À saúde, à proteção social e também à questão... E passava também pelo emprego, não é? A pessoa justificando que caiu em desemprego poderia ter algum apoio. Aquilo que foi uma medida boa e muito apreciada também no exterior, lá fora. Aquilo que nós nos apercebemos é que, apesar de estar no papel, às vezes era difícil operacionalizar cá dentro. E, portanto... Porquê que era difícil? Dê-nos um caso para percebermos... A morosidade para tornar concreta esta medida. Portanto, eu lembro-me de, na altura, ter reunido com algumas organizações católicas e que sentiram que o acesso aos centros de saúde estava a acontecer, o acesso ao IFP estava a acontecer, estava um bocadinho mais demorado na segurança social. E, portanto, esta morosidade faz com que as pessoas fiquem com a vida suspensa. Na questão do acesso à saúde, essa medida foi implementada? Os migrantes tiveram um real acesso à saúde? Daquilo que conheço, sim. Não houve... Por ser um caso de saúde pública, portanto, a pessoa podia chegar mais livremente e o facto de não ter ainda o documento regularizado tranquiliza, por um lado, a pessoa migrante, não é, que pode aceder e pode ser cuidada. E depois os centros de saúde também têm a indicação de que, e isto já era antigo, em casos de saúde pública, a pessoa é atendida sem grandes restrições. Jorge, esta questão do apoio que os nossos sistemas de proteção social montados no primeiro mundo, digamos assim, podem dar aos migrantes, torna-se decisiva em situações de crise como esta da pandemia. Responderam bem na sua perspectiva? Por exemplo, um pouco por toda a Europa, talvez comparativamente, talvez possa ter já alguma ideia. Bom, a primeira coisa que me parece importante e que resulta um bocadinho da observação da situação em toda a Europa e que está a montante do caso específico dos migrantes é que é bom ter sistemas de saúde pública, sistemas nacionais de saúde. Eu creio que a experiência inglesa, também um pouco a experiência portuguesa, a experiência da França, mesmo sujeita às críticas e à pressão que nós fomos vendo, de resto, elas têm aparecido em vários países, o que é uma coisa compreensível. Porque, apesar de tudo, eu creio que mesmo nos sistemas de saúde que funcionam, que são vistos como modelo e funcionam melhor, como o francês, que é muitas vezes apresentado como um dos bons sistemas de saúde europeus, estiveram sob pressão, porque a procura tornou-se muito forte e sob pressão numa área específica para a qual não estavam exatamente preocupados. Nós sabemos que há uma teoria, que se chama a teoria da transição epidemiológica, que diz que à medida que os países se desenvolvem, as doenças de foro infecto-contagioso diminuem. Ora, algumas erupções de vírus anteriormente já tinham mostrado que se calhar esta teoria teria de ser sujeita a algumas interrogações. E eu creio que agora o coronavírus vem mostrar que o problema é mesmo complicado e pode atingir os países avançados, em particular determinados segmentos da população, neste caso as pessoas que têm outras comorbilidades ou que estão em idades mais avançadas. Por isso é bom haver um sistema de saúde que consiga ter características universais e proteja toda a gente, designadamente aqueles que são mais vulneráveis. Ora, onde é que os imigrantes entram aqui? A partir do momento em que o sistema é universal e os imigrantes aparecem como uma população mais vulnerável, porque muitos estudos apontam que têm um nível médio de rendimentos
um pouco abaixo, ou muito ou abaixo, ou pelo menos uma parte deles, Sim. que são os imigrantes laborais. Já vamos aí, porque há um relatório recente da OIT sobre isso. Do que a maioria da população, permite-lhes terem acesso a estes cuidados médicos como outros grupos. Não é uma situação de excepcionalidade, mas é uma situação de direito daqueles que estão cá a trabalhar. E, por outro lado, liga-se a isto uma questão fundamental, e aí parece-me que o Estado português andou bem, como depois outros Estados europeus também andaram, que é a tentativa de resolver as pessoas que estão em situação irregular. Nós sabemos que deve haver um esforço de combate à imigração irregular. Mas sabemos também que continua a existir imigração irregular, por razões várias que ultrapassariam o objetivo da nossa conversa aqui. Ora, permitindo, como aconteceu em Portugal, que as pessoas que estavam à espera de decisão ou que tivessem reunido o conjunto de documentos que permite, de acordo com a lei portuguesa, beneficiar da regularização e permitir que elas continuassem em Portugal, podendo regularizar-se, não é? E beneficiando desta, digamos, esta moratória, desta possibilidade, ajuda a que depois tenham acesso aos outros serviços. Sendo certo que, no caso da saúde, há disposições legais antigas que permitem também à população em situação irregular ser atendida em Portugal. Agora, estando regular, porque, como dizia Eugénia antes de mim, às vezes uma coisa é nós termos o dispositivo legal, outra coisa é a prática. E, portanto, pode haver sempre a tentação, eu não digo que seja assim, mas pode sempre haver a tentação entre que, num momento de grande pressão sobre o sistema, se deixem de fora aqueles relativamente aos quais se pode dizer que há alguma dúvida na sua possibilidade de utilização. Estamos a falar de uma pandemia como alguma, entre aspas, dentro da sua tragédia, uma oportunidade de tentar fazer algumas correções neste sistema, Jorge? Como na crise financeira também houve algumas pessoas que diziam que era uma oportunidade Exato. para mudar muitas coisas. Eu acho que as crises, eu acho que é bom nós aproveitarmos as oportunidades antes das crises, porque eu confesso, e creio que a maioria de nós, não todos, desejaríamos não ter passado este ano como passámos, não é? Agora, uma vez acontecendo a coisa, entre aspas, creio que há necessidade aqui de ver alguns aspectos que podem ser trabalhados e melhorados, sem dúvida nenhuma. E eu acho que esta pandemia pôs claramente a nu, por exemplo, que as profundas desigualdades que deixámos aumentar no século XXI, numa situação de crise, fazem com que os mais vulneráveis ainda fiquem mais vulneráveis. E, portanto, por exemplo, corrigir esta situação relativamente à desigualdade e ao incremento das vulnerabilidades de determinados grupos, parece-me que é hoje uma grande urgência e, portanto, é algo que se tornou mais evidente e creio que as sociedades perceberam que têm de trabalhar para isto. E, por outro lado, que têm de ter um conjunto de serviços, sim senhora, juntando público, privado e terceiro setor, para dar resposta a este tipo de questões. E não é só no domínio dos migrantes. Por exemplo, eu creio que toda a questão da terceira idade, dos idosos e dos lares, é algo com que vamos ter de lidar de uma outra forma a partir daqui. Portanto, nesse sentido, sim, é uma oportunidade. E em relação aos migrantes, a mesma coisa. Há que dar resposta mais rápido em relação a um conjunto de elementos que são essenciais. Por exemplo, relativamente às respostas na área da documentação. Eu sei que o CEF tem estado muito debaixo de fogo. E o que me parece evidente, por exemplo, é que a reforma do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, de resto já prometida antes destes eventos muito negativos que ocorreram este ano, tem de ser feita. Eu, não sendo um especialista em reforma administrativa, não sei exatamente como é que ela se deve fazer, mas tem de ser feita. Vamos ouvir a Eugénia Quaresma sobre isto. A questão da documentação é central, não é? É verdade. Como eu disse anteriormente, as vidas ficam suspensas e nós temos a experiência e as associações de imigrantes, organizações católicas que estão no terreno, recorrentemente falam desta pescadinha de rabo na boca para algumas situações e que é preciso resolver. De facto, esta questão do CEF, a parte administrativa é antiga e há muito tempo que se reclama mais celeridade, mais... que se resolvam estas questões. Demoramos muito tempo a avaliar e a dar a documentação. Mas no mesmo caso quando as pessoas português têm... é só uma questão do CEF, porque se falou também da segurança social, há atrasos um pouco disseminados pela administração. Pronto, a questão... a segurança social é outra grande queixa, porque leva realmente muito tempo. E não é que... para a parte dos migrantes seja
seja um número muito grande a beneficiar da Segurança Social, até porque os dados dizem que eles contribuem mais do que aquilo que gastam ou que precisem de beneficiar. Portanto, são mais contribuintes do que propriamente beneficiários. Mas, de facto, quando se precisa de alguma coisa, e esta é uma experiência do cidadão português, não é? Ir à Segurança Social desgasta. Levamos demasiado tempo. No caso do CEF em particular, da reorganização, na sua perspectiva, deveria levar aonde? O que era essencial garantir nessa reorganização? Ela existe, já existia essa ideia de reorganizar, aconteceram estes factos trágicos, de facto, e se calhar também, de certa maneira, essa reorganização vai estar mais escrutinada. O que era essencial mudar nesse particular? Uma das coisas que nós sentimos mais imediatamente é na resolução dos processos, na avaliação e no conceder aos migrantes a autorização de residência para permanecer, esta avaliação. Depois há um outro lado que está agora debaixo de fogo, que são os CIT, não é? Os centros temporários. Os centros de instalação temporária. Uma das coisas que penso que só existe, que só está a ser acompanhado por uma instituição religiosa no Porto, não é? E gostaríamos de ter uma presença, isto para garantir a humanidade, ter uma presença nos centros de instalação temporária. Inclusivamente relatos de dificuldades de acesso, até advogados. Sim, a dificuldade de acesso é uma coisa que é muito sublinhada, sobretudo pelos advogados. E, portanto, não sabemos como, nesta reestruturação que gostaríamos de poder falar sobre isso. E para já é aquilo que sinto como mais urgente. Depois, isto porque veio à tona o caso da última agressão, e que tem a ver com a expulsão de pessoas que têm filhos cá. E é uma questão que precisa de ser melhor vista, melhor analisada, porque pela lei qualquer cidadão poderia permanecer porque tem cá família, não é? Então, que respostas é que podemos ter para a reabilitação, para a reintegração na sociedade, sem ter que o expulsar, sem ter que o afastar da família? E, portanto, é outra questão que precisa de ser vista e tal como em muitas coisas na área das migrações, não se resolve com uma entidade só, mas resolve-se com uma equipa multidisciplinar, com várias instituições, pensar a questão também da reintegração. Jorge Malheiros, estamos aqui a tentar também recolher alguns contributos também de algo que possa ser mudado nesta reorganização, lembrando que há enquadramentos europeus, sobretudo na área europeia, no próximo semestre, que deverão eventualmente também trazer algum apoio em relação à política de migrações. Esta matéria, por exemplo, da reorganização familiar, do acompanhamento destas famílias de migrantes, como é que poderíamos eventualmente ajudar estes migrantes? Bom, mesmo que estejam documentados, às vezes. Eu tendo a ver... A primeira coisa é os imigrantes, e usando aqui o termo sociológico, a sua abrangência maior, os imigrantes têm grupos muito diferentes. E quando nós olhamos, ou tipos muito diferentes. E quando nós olhamos para as migrações e para a recuperação, digamos assim, de Portugal enquanto destino migratório, após a crise verificada a partir de 2016-17, nós vemos, por exemplo, que um dos grupos que mais cresceu é um grupo que nós não estamos a falar aqui, percebe-se porquê, mas que são migrantes. Logo se vê se funcionam mais num sistema que podemos chamar próximo da migração interna, se migração internacional, formalmente é internacional, mas que eram os de europeus que vinham de outros Estados da União. Não é o crescimento muito substancial dos franceses, dos italianos, dos ingleses um pouco menos, mas de vários. Ora, esse grupo, a que eu chamarei imigrantes aqui, porque, como eu digo, vêm do estrangeiro, têm uma cidadania estrangeira, mesmo que beneficiem depois da livre circulação, que existia até à pandemia, embora às vezes já fosse pressionada, e também de terem direito ao trabalho nos países e, em larga medida, virem do espaço Schengen. Esse tipo de imigrantes, eu creio que não precisa de apoios excepcionais, não é? Funcionam na sociedade portuguesa, beneficiando dos direitos europeus e de uma equivalência
praticamente total em termos de direitos relativamente aos cidadãos São portugueses. imigrantes de primeira e de segunda? Pronto. E juntam-se a esses, depois todos os imigrantes qualificados que vindos de países terceiros também têm demandado Portugal, que são aqueles que beneficiavam, por exemplo, da autorização de residência para fins de investimentos, vulgarmente conhecida como Golden Visa. E eu acho que este grupo de imigrantes precisa de ter, obviamente, respostas do ponto de vista dos serviços administrativos e legais rápidas, mas administrativos sobretudo, e, por outro lado, precisa de ter acesso, como têm os portugueses, a serviços na área da saúde, da educação, etc., que funcionem bem. Mas este é um tipo de imigrantes. E é importante porque cresceu. Foi um conjunto de pessoas que nos demandou em números bastante maiores até à pandemia. Depois temos um outro grupo que também aumentou, não é? Que são os imigrantes vindos de países terceiros. E aí sim há que pensar em melhorar algumas respostas. Pensando, por exemplo, numa das áreas onde a imigração aumentou e onde se detecta um conjunto de vulnerabilidades, que é o crescimento da imigração para as áreas rurais. Nós estamos habituados a trabalhar com a imigração, sobretudo nas áreas urbanas, e o século XXI e sobretudo a última década é marcada por um crescimento substancial da imigração em áreas rurais. É muito conhecido o caso do concelho de Odmira e da freguesia de São Teotónio, mas o que vemos é uma faixa no Baixo Alentejo que vai até Serpa e Moura, com uma presença significativa destes imigrantes a partir do momento em que a agricultura se intensifica, se moderniza, se vira para o mercado e vê extensões cada vez maiores, sei lá, de produção de olival alinhado e intensivo, de expansão da amendoeira, etc. Onde há também sinais do uso de redes de tráfico humano. Exatamente. E, portanto, aqui, neste caso, é preciso trabalhar mais proximamente e, se calhar, de uma forma integrada com as autarquias, a administração central, o CEF, a entidade que o substituir, as organizações da sociedade civil, para, primeiro, digamos, ao nível da fiscalização e da componente mais policial, investigar e combater eventuais redes de tráfico, e depois, ao nível da qualidade de vida daqueles que vivem nestas áreas. É uma imigração muito masculinizada, as condições de habitação são difíceis e em muitos casos, mesmo francamente más, e portanto há que trabalhar a esse nível. E, por exemplo, o relacionamento entre a população e estes imigrantes nem sempre é um relacionamento fácil e imediato, porque as diferenças culturais às vezes são grandes. Uma parte substancial dos imigrantes vem da Ásia do Sul, não é? Da Índia, do Bangladesh, do Paquistão. Mas vê sinais de aumento de xenofobia? Eu não vejo sinais de aumento de xenofobia. Sobretudo porque não me parece... Estou a falar neste caso, no que se refere ao Alentejo. Sim. Eu não vejo exatamente sinais de aumento da xenofobia. Mas vejo que numa situação de tensão como a que vivemos agora, relacionada com a pandemia, e com a existência de alguns discursos às vezes mais explícitos, às vezes mais velados anti-imigrante, se nós não trabalharmos bem a convivência, o risco de a xenofobia se tornar mais evidente é real. Eu creio que há pequenas evidências a aparecerem no Alentejo, mas acho que elas ainda estamos a tempo de as trabalhar e evitar que isto aumente, porque nestas áreas, para além da necessidade de mão de obra, os déficits demográficos podem ser, não é contrariados, mas podem ser suavizados com uma presença de população imigrante que possa ficar mais permanentemente, constituir família. De resto, são conhecidos os casos de algumas escolas, de alguns equipamentos que conseguem sobreviver em espaços que têm tido um esvaziamento demográfico porque agora a população é imigrante. Essa retrato em relação à xenofobia está a circunscrever a questão do Alentejo, ou diria que globalmente no país? Não, globalmente no país acho que há sinais bem mais perigosos de xenofobia. Vamos ver algumas das evidências empíricas. Aconteceu várias vezes nos últimos meses aparecerem mensagens de ódio escritas nas paredes das universidades, do Conselho Português para os Refugiados recorrentemente, e alguns outros discursos encobertos que aparecem, por exemplo, na internet quando nós olhamos para as páginas onde as pessoas vão escrevendo os seus comentários, que são preocupantes. E em número crescente. Portanto, eu acho que no contexto da sociedade portuguesa há sinais
de uma certa radicalização. Radicalização que está muito associada à ideia de um conjunto de pessoas que partem do princípio que o seu pensamento é o certo, que fazem parte da população que tem uma espécie de hiperlegitimidade para viver aqui, esquecendo-se em muitos casos que há muitos portugueses que foram para o exterior, que muitas das pessoas que cá estão têm antepassados que emigraram e que a construção do mundo num contexto de interação se faz muito com imigrações e que se esquecem que esta visão de nós só para nós e as nossas ideias são as mais relevantes, não aceitando nem os outros nem as suas ideias, é muito perigosa e creio que tem aumentado. Eugénio Quaresma, uma questão que estava na minha questão inicial, se tratamos bem os nossos imigrantes, em matéria de xenofobia também vê sinais crescentes no país? Também, e o primeiro local onde nos apercebemos deles é na internet, não é? Se a minha experiência pessoal é de ver este cuidado em querer acolher e em querer tratar bem, depois chegamos à internet e vemos discursos assustadores. Depois, falando um bocadinho... Mas uma coisa são as palavras, outra coisa são os atos. São os atos, não é? É verdade. Quando falamos em xenofobia, falamos do medo do estranho. E, de facto, há pequenos alertas que nos chegam mesmo de algumas instituições da Igreja e que dizem... e que me pediram, venha cá falar porque eu estou a notar que as pessoas estão com medo porque vêm chegar... Nós éramos uma comunidade fechada, estão a chegar pessoas novas. Como é que nós podemos aproximar estas duas... E quem é que no terreno faz essas pontes? Portanto, temos os secretariados diocesanos de migrações, temos as Cáritas portuguesas, temos as paróquias como os principais interlocutores da Igreja. E depois vamos às escolas também. As escolas estão a fazer um trabalho? As escolas também estão a fazer um trabalho. O ano passado estivemos Obra Católica e Cáritas Portuguesa e Secretariado Nacional de Educação Cristã com uma exposição no terreno em que íamos às escolas precisamente falar sobre isto e no diálogo com os alunos... apercebíamos, por exemplo, que realmente não há família que não tenha alguém lá fora e que há esta abertura por parte dos alunos para acolher os outros. Apercebíamos da presença de alunos migrantes com os seus pares. Mas aqui tem na sociedade portuguesa que ainda é muito na área das palavras, embora as palavras possam preceder atos ou alimentar também determinados comportamentos, mas se sente que ainda é uma matéria mais, uma radicalização mais de discurso, ou os atos estão cada vez mais a suceder-se nessa matéria? Acredito que quando falamos na sociedade portuguesa, eu vejo uma sociedade portuguesa diversa e que vejo que temos zonas muito mais acolhedoras e zonas que para determinados grupos de migrantes que causem mais desconfiança são mais fechadas. Temos grupos realmente mais fechados e que se recusam e que verbalizam, porque nós lançamos a campanha juntamente com o Papa Francisco para acolher os refugiados e ouvimos em algumas comunidades paroquiais cristãs, nós queremos selecionar as pessoas que vêm, e aqui dependia-se muito com a questão da religião, e portanto a importância do diálogo interreligioso também. Eugénia, tratar bem os migrantes é também dar-lhes um salário relativamente digno em relação àquilo que fazem. A Organização Mundial do Trabalho fez um relatório mundial e onde mostra que em relação a Portugal aumentou a desigualdade salarial nos últimos 5 anos, 2015 para 2020, de 25% para 29%. Com uma crise económica como aquela que está aqui já a borbulhar e que vai ter impacto, teme o agravamento desta desigualdade? Claro que sim. Claro que sim, não é? E seria muito mau que baixasse só. Se há tendência para baixar para os migrantes, com uma crise, essa tendência parece aumentar muito mais. E daí a reivindicação, nomeadamente de alguns sindicatos e outras organizações, em querer em cuidar para que isto não aconteça, para que não se baixe. Não é? Não sei se conseguiremos o aumento que às vezes é proposto por alguns partidos, mas que não baixe para ninguém.
e que seja equiparado. Nós, quando reivindicamos qualquer coisa para os migrantes, não queremos que seja diferente do que é para a sociedade portuguesa. Porque acreditamos que se melhorar para a sociedade portuguesa também melhora para os nativos, também melhora para aqueles que vêm de fora. Acreditamos muito que os migrantes são aqueles irmãos que nos vêm ajudar a arrumar a casa. E, portanto, eles vão sofrer com os problemas estruturais que nós temos também, ainda que alguns venham de contextos mais desfavoráveis, também acabam por sofrer, mas também podem nos ajudar a melhorar. É muito curioso, Jorge, que estes dados mostram que na faixa sul e na faixa ao Mediterrâneo, digamos assim, da Europa, é onde se encontram maiores hiatos salariais. No caso da Itália, tem um hiato salarial de 30%, o caso do Chipre, que tem 42%, digamos assim, numa outra zona, mas eventualmente também... Mas também a Europa do Sul. Ou seja, estamos a falar sempre da Europa do Sul, Mediterrâneo, sobretudo, e das ligações com as migrações. Quando nós tivemos estes últimos anos todos a falar, a assistir aos movimentos migratórios, que o Mediterrâneo foi palco. Há aqui um problema por resolver em relação ao Mediterrâneo e à Europa. Há claramente um problema a resolver em relação à chegada a migrantes à Europa por via do Mediterrâneo. Embora nós saibamos que chegam mais imigrantes à Europa por outras vias do que pelo Mediterrâneo. É o lado dramático da chegada pelo Mediterrâneo que torna tão visível esse tipo de migrantes. Bom, e também o seu crescimento substancial. Houve uma altura em que se atingiram valores, de facto, muitíssimo significativos. Mas é o lado dramático que chama a atenção para isso. Antes de ir à diferença nos países do Sul, em alguns casos, as diferenças entre os imigrantes e os nacionais, quando expressam uma desigualdade grande, elas estão em linha também com outra desigualdade que é mais geral na sociedade. E, portanto, quando temos sociedades onde o topo e a base da pirâmide social são mais diferenciados, onde os 10% mais ricos têm a maior proporção do rendimento, 3, 4, 5 vezes mais do que têm os 10% mais pobres. É natural não podemos esperar que no caso dos migrantes, também eles dicotómicos, que essa diferença depois seja menor. Eu acho que em parte explica isto. Itália nem é dos países mais desiguais, o que mostra que se adiciona aqui um elemento supletivo que tem a ver com esta pressão grande da imigração e depois com situações de exploração dos imigrantes, porque a sua própria vulnerabilidade, os estarem irregulares, por exemplo, de alguma maneira facilita práticas por parte de redes de tráfico, por parte de empregadores sem escrúpulos, facilita a exploração e o pagamento de salários mais reduzidos. Em anos de excedente orçamental, aumentou a desigualdade salarial em Portugal. É verdade, é verdade. E para isso, digamos, no caso português, eu não tenho uma explicação. Embora, em termos gerais, no caso português é muito interessante, mas em termos gerais, nestes anos, o excedente orçamental é só no último, não é? Eu sei. Mas há uma tendência de melhoria. Fomos equilibrando sucessivamente até 2019 as contas públicas e, apesar de tudo, o rendimento dos portugueses aumentou um pouco. Não aumentou muito, criou-se uma maior justiça, digamos assim. E os indicadores sobre a desigualdade e sobre a pobreza são positivos, nesta altura, em termos gerais. Portanto, de 2015 até 2019, quando nós vemos, por exemplo, os gráficos do Observatório da Pobreza, vemos que há uma ligeira melhoria na distribuição, utilizando, por exemplo, o índice de Gini, ou ligeiras melhorias na diferença entre o topo e a base dos rendimentos. O que é contrário é porque é que os imigrantes não acompanharam a tendência geral. Essa é que é a questão relevante aqui. E, para isso, eu confesso que não tenho nenhuma explicação. O que eventualmente pode acontecer é que a comparação é uma comparação entre os imigrantes e os nacionais. Se há um crescimento, por exemplo, da imigração em setores que são menos bem pagos, como a agricultura, e houver um aumento da população imigrada nesses setores que são menos bem pagos, quando faz a comparação com a média ou com os nacionais, o valor vai baixar, porque tem uma injeção de imigrantes, e depende agora do que é que medimos como imigrantes, porque eu creio que neste caso são só os dos países terceiros, não tem os da União Europeia. Porque se tivesse os da União Europeia, se calhar aproximava-se mais, porque uma parte substancial dos imigrantes da União Europeia transferem rendimentos para cá que são mais altos, ao abrigo, por exemplo, do acordo de não dupla taxação fiscal, ou
têm cá rendimentos mais altos. Eu acho que nesse caso seria menor. Simplesmente a expansão de algumas profissões menos qualificadas, no caso da agricultura, por exemplo, ou no caso dos serviços menos qualificados, fizeram aumentar a entrada de imigrantes nestes serviços, na restauração. Ora, esses serviços têm salário mínimo e, no caso da agricultura, salários abaixo do mínimo. Ora, com a expansão que se verifica nos últimos anos, é normal que isto puxe para baixo o conjunto dos salários dos imigrantes. Daí que há bocado o exemplo da agricultura justifique, creio eu, se há uma área de incidência, há mais, mas se há uma área de incidência onde temos de trabalhar mais, é em relação à imigração para as áreas rurais. Eu creio que aí há que fazer um trabalho importante nos vários domínios, no combate à irregularidade, no combate ao tráfico, no apoio à integração e também na didática da relação em novos espaços, em novos destinos migratórios. Até porque, e esta é a última nota, quando olhamos para o crescimento do partido que comporta mais risco, embora o discurso seja antagónico, mas do partido onde os elementos de discurso parecem aproximar-se mais, parecem não, em determinados momentos têm conteúdos xenófobos, nós olhamos para o Alentejo, e é o Alentejo onde a expressão em termos relativos é maior. Por isso mesmo, eu creio que este trabalho de encontro também tem de ser feito entre os locais e a população imigrante. Para fechar, o Pacto para as Migrações e Asilo, a proposta da Comissão Europeia, será um tema do próximo semestre. Portugal assume a presidência da União Europeia. A Comissão propõe... parte do princípio que o sistema falhou, a própria Comissão reconhece isso. Propõe um sistema de contribuições flexíveis dos Estados-membros, entre outras medidas. Este pacto, como é que Eugénia Quaresma o avalia, a proposta em cima da mesa? Pactos não têm faltado, até o Pacto Global para as Migrações, assinado em Marrakech também, enfim, diz o próprio secretário-geral António Guterres que é preciso passar as palavras à ação. Gostava, para finalizar, olharmos para estes documentos que ocupam muitas vezes as nossas discussões. Ora bem, recentemente aqui para o Dia do Migrante, o Grupo Migração e Asilo da União Europeia, da COMES, publicou um comunicado de imprensa sobre este pacto, muito assente nos princípios que nos são recordados na Fratelli Tutti, na encíclica do Papa. Infelizmente, este pacto ganha maior relevância porque há Estados da União Europeia que não estão a cumprir, que não são solidários, que não acolhem. A questão dos menores continua, infelizmente, em cima da mesa. Nem todos os países estão receptivos. E o pacto quer justamente tocar aí, na questão da solidariedade. Mas, infelizmente, aquilo que nós analisamos, as organizações da Igreja, é que, apesar deste desejo, ainda não consegue totalmente. Ainda existe muito o jogo do empurra entre Estados. A questão dos menores também está em cima da mesa. A questão das fronteiras, da proteção das fronteiras e... uma coisa que tem que ser muito avaliada e que tem que ser revista, a questão dos retornos, não é? Quem foge de uma guerra não pode regressar para o país de origem e, portanto, isto tem que ser visto e temos que perceber e queremos, de facto, que os países tenham no centro não só a dignidade humana e a questão da justiça, que prevejam que as pessoas precisam e ainda assim, apesar das evidências, o número não é assim tão grande em termos globais. Ouvi há pouco tempo, não são mais do que os migrantes, não são mais do que 4% da população mundial. E, portanto, porquê que nos assusta tanto reconhecer que vivemos numa casa comum e que as pessoas precisam de um sítio para se deslocar? Porquê que temos tantos problemas em acolher e porquê que temos tantas dificuldades em integrar? E a encíclica Fratelli Tutti também nos fala disto, fala-nos dos nossos medos e fala-nos e recorda-nos que sejam migrantes, sejam refugiados, podem ser uma riqueza para o desenvolvimento. Fala-nos do papel das diásporas, como é que as diásporas também podem contribuir para o desenvolvimento dos países de destino, mas também dos países de origem, e que estamos de facto interligados e temos que viver realmente esta interdependência. Jorge Malheiros, uma nota breve sobre esta questão dos pactos para fecharmos o nosso programa. Ok.
Relativamente a esta questão dos pactos, primeiro é positivo que haja uma preocupação política em ter discursos que colocam as migrações num nível alto da discussão internacional e que reconhecem, pelo menos no plano do debate, que há uma questão internacional relativa às migrações que é muito relevante e que precisa de respostas. E respostas que conjugam os vários países. Dito isto, como referiu também a Eugénia, há que passar das palavras aos atos. Eu acho que aqui há várias falhas. E ligando isto à sua questão anterior, um dos problemas do Mediterrâneo é a dificuldade da atuação concertada dos países da União Europeia e da atuação solidária. Exceto, como referiu a Eugénia também, em relação àquilo que tem sido muitas vezes o elemento mais forte da política europeia de migrações, que se centra, por exemplo, em relação à ajuda externa, centra-se muito na ideia do retorno. Solicita aos países que recebam, aos países do Sul, que recebam os imigrantes de lá, que partem daí, não é? Em troca depois de um apoio ao comércio e, sobretudo, de um investimento em maior segurança com o apoio da Frontex. Não é tanto uma ajuda mais desinteressada ao desenvolvimento, no sentido que, através do desenvolvimento, por exemplo, uma parte da imigração não chega à Europa. E tem sido muito, neste sentido, de pressionar pelo bom comportamento no controle dos imigrantes e então depois haver algum apoio a estes países. Eu creio que aqui tem de haver uma alteração em termos de política, porque tem havido várias gerações desta questão de relação entre migrações e desenvolvimento. Uma relação muito otimista nos anos 80, 90, depois passou-se uma fase menos otimista, retomou no século passado novamente uma linha mais otimista, mas para haver efetivamente aquilo que a determinada altura se chamava co-desenvolvimento, que era um desenvolvimento, uma imigração com benefício para as três partes, país de origem, país de destino e imigrantes, tem de haver mecanismos efetivos que conjuguem os países no sentido da integração dos imigrantes nos projetos de desenvolvimento e depois do apoio aos países para que eles se desenvolvam efetivamente e não tanto nesta lógica de troca, vocês controlam e a gente dá algum apoio. Eu creio que este é um elemento fundamental em termos de modificação. A outra componente é que, apesar dos pactos, etc., acaba por prevalecer muitas vezes, e se calhar é difícil mudar isto, uma lógica do Estado-nação e do protecionismo. No fim do dia, fica o protecionismo e a ideia de que as fronteiras, se calhar, devem ser mais controladas. Não é por acaso que, ao longo do século XXI, nós assistimos, apesar da livre circulação na União Europeia, é bom ter a consciência que nós assistimos muito mais à construção de muros entre países e discursos sobre muros, mas de muros efetivos entre vários países, do que propriamente a fenómenos de uma circulação mais livre, sobretudo das pessoas. Portanto, é um mundo com mais muros e nós temos de aprender a regular as migrações quebrando os muros. Por exemplo, alargando o tipo de alternativas de entrada das pessoas, tendo muitos canais. Com muitos canais é possível regular a migração e, portanto, ter o papel que os Estados-nação fazem nesse sentido e, ao mesmo tempo, permitir que as pessoas cheguem. Não podem ser canais específicos, não pode ser só o discurso do imigrante talentoso, que agora aparece em muitos documentos, até nestes pactos. Tem de ser um discurso mais abrangente. E, se me é permitido para terminar, sim, nós usamos xenofobia, não é? Mas xeno é estrangeiro em grego. Os gregos também usavam xenofilia, que é gostar do estrangeiro, não é? Acolhê-lo bem. E eu acho que a gente tem de avançar um bocadinho mais nesta xenofilia. Por cima estamos em tempo de Natal, a coisa ainda mais se torna premente. Obrigado, e é exatamente num tempo de Natal que quisemos ter falar sobre migrações e direitos humanos aqui neste programa da Capa à Contra Capa. Obrigado, Eugénia Quaresma, Jorge Macaísta Malheiro, os nossos convidados deste programa, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir de novo em versão podcast nas plataformas digitais habituais. Programa esta semana com Ana Marta Domingues, André Peralta, Carlos Schmidt e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana.